A gente está sempre falando aqui das obrigações que os motoristas e as autoridades públicas têm em relação ao trânsito e a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, não exceder a velocidade ou ingerir bebida alcoólica e muitos outros. Porém, a gente raramente fala dos direitos que motoristas e pedestres têm em relação a esse mesmo trânsito. Não exceder a velocidade determinada da via é uma obrigação, mas é direito recorrer de uma multa caso você não concorde com aquela infração aplicada. Para falar um pouquinho mais a respeito dos direitos do trânsito, falar só esse que eu falei foi apenas um exemplo. Tem muitos outros que vão ser abordados agora pelo nosso consultor e especialista em trânsito, Marcos Farto. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Então quer dizer que a gente tem direitos além das obrigações? Sim. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, ela está abaixo da Constituição, mas tem ali muitas garantias. E nós temos uma cultura, Carlos, desde a nossa infância, não pode, não, sempre ouvindo não. Uhum. E quando nas aulas que eu, às vezes ministro, palestras, eu pergunto às pessoas qual um direito seu no trânsito. As pessoas não sabem responder, porque tudo não pode andar em alta velocidade, não pode ficar sem o cinto, não pode usar a viseira levantada, mas e os direitos? Então, eu trouxe o Código de Trânsito aqui, e o Código de Trânsito, logo no artigo 1º, no parágrafo 2º, ele já abre um leque, dizendo: o trânsito em condições seguras é um direito de todos, e dever e responsabilidade dos órgãos que compõem o Sistema Nacional. Então, o que seria um trânsito seguro? Uma via bem pavimentada, sinalizada, uma via que traga segurança para o usuário da via pública. Nós falamos, por exemplo, de uma via segura. Quando colocam uma lombada de frente a uma residência, é um risco muito grande, porque na hora que um veículo vai transpor essa lombada, uma coisa é um veículo de passeio, um veículo que pesa em torno de 1.200 quilos, 1.500 quilos. Mas imagine, Carlos, um caminhão, uma carreta, um ônibus, continuamente passando sobre essa lombada. Quando ele transpõe essa lombada, a energia que esse veículo, que tem 12, 13 toneladas, se estiver carregado ainda é pior, vai trazer o quê? Rachaduras. A energia que é dispensada no pavimento é distribuída nas laterais, além de danificar o subsolo, né, a rede de tubulação e tudo mais, também pode trazer trincas nas residências. E aí esse cidadão tem que buscar o direito para a indenização do seu patrimônio que foi prejudicado porque alguém colocou uma lombada ali. Acontece um sinistro. Muitas vezes as pessoas, até advogados, me perguntam: olha, de quem é a preferência? Se nós olharmos no artigo 26 do Código de Trânsito, quando fala-se do capítulo dos direitos e obrigações, né, das normas de circulação e conduta, lá vai dizer que o direito de preferência, aonde não há sinalização, é de quem está à direita. E aonde a sinalização está prejudicada? De quem é o direito? Por isso que eu sempre recomendo: houve um sinistro, um acidente, tire fotos antes de movimentar os veículos. Tire fotos próximo, distante. Por quê? Um especialista, um perito, alguém que tem um olhar clínico, vai identificar: olha, era para ter uma placa aqui nesse local e não tem. Ou o semáforo está embandeirado, fica só no amarelo piscante, fora do horário, que aqui tem uma regra em Marília, que das 0 às 5 horas da manhã é autorizado o semáforo ficar desligado. Então, nesse caso, a preferência de quem vem à direita, quando o semáforo está embandeirado das 0 às 5 da manhã. E fora desse horário, aí a responsabilidade é do órgão público, que tem que garantir esse direito. Uma outra questão: vai ser feito um reparo na via pública. Aí vem o Departamento de Água, ou a Codemar, ou mesmo o Departamento de Trânsito. Ele vai colocar qualquer placa para obstruir esse fluxo? Não, ele tem que ser uma placa, um cavalete na cor alaranjada e branca, como define o Código de Trânsito. Se houver uma colisão, um veículo, uma motocicleta atingir esse obstáculo, isso tudo pode garantir ao motociclista um direito de reparação de dano, até uma questão de reparação objetiva. Então, tudo isso envolve, só no artigo 1º, parágrafo 2º, olha onde esse leque busca, né? Então, são coisas assim que a gente traz essa informação para o cidadão estar seguro, tranquilo, né? Antes de você fazer uma outra pergunta interessante, sim, claro. O artigo 80 do Código de Trânsito e o artigo 90, Carlos, eles estão
vinculados à engenharia, ou seja, o artigo 80 fala sempre que houver necessidade, a via deverá ser bem sinalizada. E no artigo 90 vai dizer que onde não houver a sinalização adequada, o cidadão não pode ser autuado. Então, de repente, alguém imobilizou o veículo e existe uma placa que está por detrás de uma árvore, de um arbusto, ou só tem apenas a haste e a placa foi arrancada. O cidadão não pode ser multado. Por quê? Porque aquela placa não tem informação para ele. E encerro nessa primeira observação, um erro que está acontecendo, aí eu vou para a Risopark, né? Os colaboradores dessa empresa, porque alguém estacionou fora daquela baia, aquela demarcação branca, tem feito, isso chegou ao meu conhecimento, e ontem eu perguntei para uma funcionária, olha, se por acaso alguém estacionar fora dessa demarcação branca, a gente notifica, mas notifica por quê? Não existe sinalização para alguém que estaciona fora dessa baia, dessa denominação branca, essa demarcação, para ser autuado em desacordo com a regulamentação. Para que existisse essa multa, Carlos, tinha que ter uma placa de regulamentação dizendo estacionamento regulamentado para aquela baia. Então, são 3.000, seriam 3.000 placas, óbvio, a poluição visual que aconteceria na cidade. Então, o cidadão, quando é autuado, primeiro que a Risopark não pode fazer autuação. E é proibido por lei, e até tem um enunciado do Conselho Estadual de Trânsito, do qual eu faço parte. Em 2019, nós assinamos a proibição de multas feita posterior ao flagrante. Então, a empresa que está explorando o ambiente área azul faz uma notificação naquela multinha de R$20. Se a pessoa não pagar aqueles R$20, depois a multa vai ser confeccionada de 24 horas, 48 horas, torna-se multa. Isso é proibido por lei. Isso digamos, é um erro que está cometendo não só Marília, mas outros municípios também. Chega lá no Conselho Estadual, nós deferimos tudo, porque a autuação tem que ser feita em flagrante por agente competente. Quem é agente competente? Policial militar, agente de trânsito, a Guarda Civil, que possui o poder de polícia de trânsito. Agora, um terceiro fazer isso para depois alguém ratificar, isso é errado e o Código garante esse direito ao cidadão. E aí, então, nesse caso, em particular, eu vou fazer outras perguntas depois, mas para a gente não perder esse gancho, no caso em particular dessas multas que são aplicadas, todo cidadão que foi multado tem o direito de entrar com esse recurso e, eventualmente, com uma ação, se necessário for, né? Para ele entrar com esse recurso, ele tem que fazer isso onde? Na Indurb? Sim, então vamos lá. A questão de recorrer de multas, algumas pessoas desanimam. Ah, eu vou entrar, eu vou perder. Não pode pensar desta forma. Então, primeiro que vamos colocar assim, que 500 veículos são autuados irregularmente. Serão 500 processos chegando na mesa do diretor da Indurb. Se ele indeferir, não, eu não concordo, eu entendo diferente, voltam 500 para recorrer, recorra novamente, aí vai para a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infração, que é um pessoal indicado pela própria direção da Indurb. Provavelmente vão seguir o voto da autoridade. Aí a pessoa desanima, não, recorra novamente dentro do prazo recursal e manda para São Paulo. Chegando em São Paulo, os conselheiros não têm vínculo nenhum com nenhum município nem com o Detran. Ele analisa a origem, a essência. Se lá está explicado que quem autuou foi um agente terceirizado e já tem enunciado a respeito, de pronto é cancelada a autuação. Ah, mas eu paguei. Se você pagou, guarde o ticket e assim que sair o resultado, você será indenizado. A Indurb e qualquer outro órgão deverá devolver o dinheiro que essa pessoa pagou. Ah, mas e o prejuízo que eu tive posterior? De repente, alguém perdeu a carteira de habilitação porque estava na permissão, ou perdeu o emprego porque o ponto entrou. Tem empresas que são muito radicais, eu conheço algumas aqui em Marília, até os funcionários me procuram para orientação, que se entrar ponto da carteira, perde o emprego. É uma política interna da empresa, né? Então, de repente, a pessoa perdeu o emprego. Ela poderá depois, através de uma ação judicial, entendendo as evidências que forem apresentadas, tirar proveito disso, porque ela teve um prejuízo por um erro da administração. Então, isso é muito sério. Então, nós temos que ter conosco, conhecer o direito. E eu só falei aqui do artigo 1º, parágrafo 2º. É muito amplo, né? E as pessoas não sabem. Sim.
Perfeito. Agora, partindo efetivamente para a questão de direitos, eu estou aqui com uma pergunta do Emerson Abdala. Ele falou que viaja bastante para outros estados, inclusive, e ele pergunta se, como é um código de trânsito brasileiro, obviamente é uma lei nacional, né? Então ele falou que visitou uma cidade recentemente no Paraná, em que foram colocados radares, mas não tem sinalização indicando monitoramento eletrônico, limite de velocidade, a presença dos radares, né? Se ele sendo multado, ele se enquadra nessa situação que você falou, ele tem o direito de recorrer apontando que não tinha sinalização? Sim, então vamos lá. Obrigado pela pergunta e pela participação. Eu trouxe o Código de Trânsito aqui para vocês terem uma ideia. Olha o tamanho, ele não está com todas as resoluções. Então, o código ele é muito fino, são 340 artigos, mas ele é composto por mais de 40 alterações de leis e mais de 1000 resoluções. Então, toda vez que há necessidade de uma adequação, os órgãos de trânsito se mobilizam e adequam. E na questão de radares, são duas situações que ele pontuou, o monitoramento e radar. Então, para a legislação específica e a resolução que fala de radar, é obrigatório ter a velocidade e o aviso. Olha, essa rodovia é monitorada, fiscalização eletrônica. Então, tem um aviso, é suficiente. Mas as placas de velocidade devem existir. E aí vem a questão do anexo 2 do Código de Trânsito. Qual é a extensão de uma placa? Qual o alcance que ela tem? Na rodovia, então vamos lá, placa de 80 km. Passei na rodovia, a placa de 80. Até onde eu devo percorrer a 80? Até a próxima placa que ou reduz a velocidade ou aumente a velocidade. E se o radar estiver entre essa e outra, então prevalece 80 por hora. Já no município, é importante que a sinalização esteja próxima ao dispositivo de fiscalização eletrônica. Mas como que eu vou alegar isso? Dentro dos direitos e garantias, a administração pública ela tem fé pública. Ela tem prioridade em relação a isso. Então, o administrado deve provar que quem errou foi a administração. Como que eu provo? Através de uma filmagem, através de fotos. Então, você vai fazer uma filmagem, olha, hoje, dia 8 de fevereiro de 2024, estou aqui no município tal, rua tal, e percorrendo esse espaço, estou mostrando que não existe sinalização. Pronto, é uma garantia de que a lei não está sendo respeitada naquele local. Ele vai fazer o recurso, obviamente, não desista no primeiro, faça todos os recursos e na segunda instância certamente haverá esse benefício. Com relação ao monitoramento, eu já percebi que em Marília já estão sendo colocadas placas de fiscalização por vídeo, né? Então as câmeras que são postas em algumas avenidas da cidade vão entrar em funcionamento. Então, a cidade está começando a respeitar a legislação, não que ela desrespeitasse antes. Ela vai estar dando sinais que haverão fiscalizações por vídeo monitoramento. Alguém no computador, olhando em tempo real, o infrator que, não tem um radar aqui, não um radar, mas um dispositivo que flagre o avanço do sinal vermelho. E aí essa pessoa ousa avançar porque não tem um dispositivo, uma câmera que flagre, tem aquela câmera que está acima que vai flagrar e ele será autuado. Então está sendo feita a lição de casa, por isso são duas situações, uma para o radar e outra para vídeo monitoramento. Para a gente dar um exemplo prático dessas câmeras de monitoramento, eu cito a Rua São Luís com a 9 de Julho. Ali tem uma câmera, tem a pintura ali no centro para você não interromper o tráfego. A né? marcação de canalização. Aquela marcação amarela, né? Então, se você avançar a faixa ou se você parar, interrompendo o cruzamento, através daquela câmera de monitoramento, você poderá estar sujeito à multa. E eu vou partir agora para um terceiro assunto, Carlos, direito de ser multado. Mas como assim? Eu tenho direito de ser multado? Sim, você tem o direito de ser multado corretamente. Por exemplo, o cidadão está falando ao celular. Eu estou com o celular ao ouvido. Essa infração é uma infração média, 4 pontos na carteira. Agora, se eu estou segurando o celular ou manuseando enquanto dirijo, é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira. Então, já que eu estou falando, que eu seja atuado por estar falando e não a infração gravíssima de estar segurando. Outra questão da viseira levantada. Estar com a viseira levantada com a motocicleta em movimento é uma infração de pequeno
potencial, né? 4 pontos ali. Agora, se for uma infração de capacete, sem capacete, vamos dizer assim, em vez da viseira o agente coloca conduzir motocicleta sem capacete, é uma infração gravíssima que gera até suspensão. Então, o cidadão tem o direito de ser autuado corretamente. Olha, eu cometi essa irregularidade, concordo com ela. Agora, que sejam feitas outras, não. E algumas reclamações que têm chegado para eu orientar é a infração de arrancada brusca, que é uma infração do artigo 175, que o custo dela é R$3.000 e 1 ano de suspensão. Nossa! Então, quer dizer, se você provocou essa manobra de exibicionismo, malabarismo, arrancada brusca, vai chorar, mas concorda em pagar. Agora, se a pessoa aquela história, só te interrompendo, é aquela história de sair cantando pneu. Seria isso. Ou derrapando. São infrações distintas, certo, né? Mas mais ou menos isso. Se houve essa irregularidade, legal, você pode até recorrer sabendo que vai perder, mas está só ganhando prazo. Agora, se você não cometeu essa irregularidade, então busque seus direitos, procure filmagens que esteja próximo ao ambiente onde você foi autuado. As mesmas câmeras que monitoram o trânsito, você pode requerer para a administração para provar que você não cometeu aquela infração, né? Exatamente. Inclusive, vamos aos radares. A administração pública tem o dever da publicidade. Então, nós temos radares, o cidadão pode, tudo bem, é o meu veículo, eu cometi irregularidade, concordo, mas eu quero o laudo técnico de que esse radar está em condições de... É um direito exigir o laudo técnico. É um direito que ele tem e um dever da administração de fornecer. Então, se a administração não fornece, a administração está cerceando um direito, seja Marília, DR, Detran, qualquer lugar do país. Então, é obrigatório. Mas vai no site e procura. Não, eu quero uma cópia do laudo, faço um documento solicitando, é um dever que a administração tem, um direito que o cidadão tem. Tenho 2 perguntas aqui de internautas que estão assistindo o nosso programa pelo canal no YouTube. Eu agradeço desde já a audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar as nossas publicações e ative o sininho também. Eu estou aqui com a Ana Cláudia. Ela pergunta, não é uma pergunta exatamente de direitos, mas ela pergunta com relação à questão de permanência de criança no banco da frente. Ela pergunta por conta da questão da volta às aulas, a partir de qual idade a criança tem o direito de ir no banco da frente e se o assento para menores ainda é obrigatório. Houve uma alteração, uma resolução aí recente que, digamos, reorganizou essa estrutura. Mas vou dividir em 2 pontos a sua pergunta. O transportador escolar, ele não precisa da cadeirinha e a criança que vai no banco da frente do transporte escolar é uma criança de maior estatura. A mesma coisa serve para o condutor de veículo de passeio. A partir do momento que a criança atingiu 10 anos de idade e tem ali a altura, porque se de repente a criança tem ananismo, ela não vai ter altura para o uso do cinto de segurança. Então tem essa observação. E o equipamento, no caso a cadeirinha, a criança tem ananismo, ela tem a idade, mas para ir no banco da frente tem que ser com o equipamento adequado, ajustado ao seu peso e altura, porque nós estamos falando de crianças em veículo. Um veículo pesa 1 tonelada ou mais. Para você ter uma ideia, uma criança de 30 quilos em um veículo que está a 60 km por hora, se houver uma interrupção de velocidade, o corpinho dessa criança de 30 quilos vai a 1.800 quilos. Então, estando no banco da frente ou no banco de trás, ela tem que estar bem protegida. Então, a legislação, depois eu mando a resolução para o Carlos e ele vai postar nas redes sociais para todos terem acesso ao que essa legislação fala a respeito do transporte de crianças em veículos. A Adriana Cândido, ela pergunta se é possível tornar um cidadão fiscal do trânsito. Com telefones com câmera, seria possível filmar um condutor cometendo uma infração e enviar para um órgão competente para tomar as devidas providências? Não, isso não é possível. Fica apenas uma questão moral. Quando eu trabalhava na Rocan... Rocan é a Honda de motocicleta, né? Uma Honda ostensiva com motocicletas. Então algumas pessoas falavam, mas a Rocan anda com a viseira levantada. Na minha equipe, não, todos transitávamos e fiscalizávamos com a viseira abaixada. Por quê? O artigo 24, 23 do Código de Trânsito fala que compete à administração cumprir e fazer cumprir a lei. Então, sendo policial militar da ativa ou não, eu tenho o dever de cumprir a lei. Eu também tenho que usar cinto de segurança, também tenho que usar a viseira baixada. Agora, na questão
de algumas pessoas, para recorrerem de multas, tiravam fotos de algum agente que displicentemente não, ou por distração estava com a viseira levantada, e dizia, olha, ele não cumpre a lei. Isso não justifica para cancelar uma multa, porque a lei é tanto para aquele que fiscaliza como para aquele que é fiscalizado. E o cidadão de bem, o cidadão que tira essas imagens, ele não tem o poder de polícia para poder autuar. E quando a imagem chega para a autoridade de trânsito que tem esse poder, ele não flagrou, ele não viu, então ele não pode fazer a autuação. E voltamos ao que eu comentei no começo, quando alguém da Risopark manda uma foto, 48 horas depois ela vira multa. Isso está errado. Então, da mesma forma que serve para te ajudar a não pagar uma multa irregular, também te impede de fazer com que outra pessoa seja autuada da mesma maneira.